Bom dia a todos. O nosso grupo ele é composto por Aline Andrade, Cleilde Prado, Thaleson Almeida, Matheus Lisboa e eu, Yuri Rocha. Nós ficamos responsáveis por abordar neste trabalho a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, que tem como objetivo a recuperação e a promoção da saúde desses indivíduos, assim como busca também manter a sua autonomia e a sua independência mesmo durante o processo de envelhecimento. Então, visto que se tem esse objetivo, essas políticas direcionadas para essas pessoas com acima de 60 anos, elas visam direcionar medidas individuais e coletivas para este fim. Mas, para que essas medidas elas sejam tomadas, alguns aspectos eles precisam ser considerados como uma avaliação do processo de envelhecimento populacional brasileiro. E nisso, inclui o conhecimento científico, a necessidade de uma busca de qualidade e atenção aos idosos por meio de ações voltadas para a prevenção ou promoção à saúde, bem como a escassez de estruturas que favorecem o cuidado intermediário do SUS, a escassez dos recursos socioeducativos, também a escassez de equipe multi e interdisciplinares com conhecimentos em população idosa e dentre outros aspectos que têm de ser avaliados. Mas por que a necessidade de se criar uma política voltada para a atenção à saúde da pessoa idosa? É percebível que o Brasil ele tem envelhecido de maneira rápida, de maneira intensa. Tanto é que no censo de 2000, o país ele já tinha 14,5 milhões de idosos, sendo que a maioria ela estava enquadrada no grupo de baixo nível socioeconômico e educacional, sendo que esse grupo ele tinha uma grande prevalência para as doenças crônicas ou também outras patologias incapacitantes. Porém, o que acontece é que o sistema brasileiro ele não estava considerando o envelhecimento como uma de suas prioridades. E isso ficava evidente na carência dos profissionais qualificados em todos os níveis de atenção. E algo que eles estavam esquecendo também era que a saúde da população idosa ela não se restringia apenas a prevenir o agravo de algumas doenças crônicas, mas há uma interação que aí viria entre a saúde física, mental, ter uma independência financeira, uma boa capacidade funcional. É notável que no Brasil as pessoas têm envelhecido de forma rápida e também intensa, tanto que no censo de 2000 o país já tinha 14,5 milhões de idosos e atualmente, de acordo com o censo de 2018, já tem mais de 28 milhões de idosos, o que representa 13% da população do país, sendo que a maioria estava enquadrada no grupo de baixo nível socioeconômico e educacional, com uma alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e causadoras de limitações funcionais e de incapacidades. Porém, o que acontece é que o sistema de saúde brasileiro não estava considerando o envelhecimento como uma prioridade. Isso fica evidente na carência de profissionais qualificados em todos os níveis de atenção. E algo que esqueceram também era que a saúde da população idosa não se restringia apenas a prevenir o agravo de algumas doenças crônicas, mas uma interação de saúde física, mental, ter uma independência financeira, uma boa capacidade funcional e suporte social. A cada ano, 650 mil idosos são incorporados à população brasileira e esse número só tende a aumentar. Portanto, com o envelhecimento da população, cabe à sociedade e ao Estado reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas aos idosos. É imprescindível a criação de ambientes físicos, sociais e atitudinais que possibilitem melhorar a saúde das pessoas com incapacidades, tendo como Seguindo com o trabalho, vou falar um pouco sobre as diretrizes. Como vimos, o envelhecimento é um processo natural que ocorre ao longo da, da vida, ao longo de toda a experiência do ser humano. Muitas vezes o preconceito contra a velhice, a negação da sociedade, dificulta a vida idosa. Quando o envelhecimento é aceito com um êxito, o aproveitamento da competência, da experiência e dos recursos humanos dos grupos mais velhos é assumido com naturalidade, é como uma vantagem para o crescimento social da sociedade madura. Então, envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades.
em todas as idades. Não só chegar na idade de 60 anos e esquecer que essa sociedade não existe. É em todas as idades, do começo da vida ao fim da vida. E quando chega ao fim da vida é quando vem a morte, não quando chega aos 60 anos. Então percebe que lá na ponta, principalmente acerca da necessidade da estruturação da atenção primária, que venha de forma positiva na atenção da pessoa idosa. O que temos lacunas assistenciais de várias questões a respeito da vinculação entre serviço que implica o idoso acessar a atenção primária, ter suas condições, então a capacidade funcional considerada. Então, promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral da saúde da pessoa idosa, estímulos a ações intersensoriais visando a integridade da atenção, provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estimular a participação e o fortalecimento do controle social, promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisa. A promoção da saúde, rede de saúde, instalada, estratégia familiar, atenção básica, a prevenção de doenças, as políticas tenha recebido, a política do idoso tenha recebido o valor desproporcional ao crescimento, a demanda é muito maior do que o valor que as políticas tenham recebido. Então, investir muito, investir melhor estruturado, ter uma estruturação melhor. Então, só assim para ter uma prevenção da vida idosa. Então, que uma atividade física, calçada segura. Muitos idosos não saem na rua com medo de quedas, com risco de quedas. Então, não tem total segurança. Transporte, indicadores, ter segurança, violência, evitar os meios de violência, proporcionar uma vida melhor na vida saúde mental. O envelhecimento, pensamos em uma sociedade saudável. Devemos desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco, como foi dito, como eu falei. E vamos valorizar e respeitar a velhice. Seguindo com a parte das diretrizes, eu vou começar falando da atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, que deverá ser estruturada nos moldes de uma linha de cuidados com foco no usuário, baseado nos seus direitos, necessidades, preferências e habilidades, visando aumentar e facilitar o acesso a todos os níveis de atenção, sendo providos de condições essenciais como infraestrutura física adequada, insumos e pessoal qualificado para a boa qualidade técnica. A prática de cuidados com esse grupo, ela exige abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leva em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. A abordagem ela também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de um grupo específico. A identificação e o reconhecimento da rede de suporte social e de suas necessidades também faz parte da avaliação sistemática. Vale ressaltar que um dos instrumentos imprescindíveis é a implementação da avaliação funcional, individual e coletiva. A partir dessa avaliação, determina-se a pirâmide de risco funcional, estabelecida com base nas informações relativas aos critérios de risco da população assistida pelas unidades básicas de saúde de cada município. Agora eu vou seguir falando um pouco do estímulo às ações intersetoriais. A prática da intersetorialidade, ela pressupõe o reconhecimento de parceiros e de órgãos governamentais e não governamentais que trabalham com a população idosa.
Outro fator que nós destacamos foi o provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. Bom, esses recursos, eles visam garantir provimento de insumos de suporte em todos os níveis de atenção, prioritariamente na atenção domiciliar, inclusive medicamentos, provimento de recursos para adequação de estrutura física dos serviços próprios do SUS, provimento de recursos para ações de qualificação e de capacitação de recursos humanos e incremento da qualidade técnica dos profissionais de saúde do SUS na atenção à pessoa idosa, dentre inúmeros outros, né? Outro ponto que nós destacamos foi relacionado ao estímulo à participação e fortalecimento do controle social, divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Bom, essa divulgação de informações, ela visa buscar incluir a PNSPI na agenda de atividades da comunicação social do SUS, produzir material de divulgação tais como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos, promover ações de informação e divulgação da atenção à saúde da pessoa idosa, respeitando as especificidades regionais e culturais do país e direcionadas aos trabalhadores, aos gestores, aos conselheiros de saúde, bem como os docentes e discentes da área de saúde e a comunidade em geral. Promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. Bom, o que isso busca promover? Primeiro, devem-se fomentar medidas que visem a promoção de cooperação nacional e internacional de experiências bem-sucedidas na área do envelhecimento, no que diz respeito à atenção à saúde da pessoa idosa, à formação técnica e à educação em saúde e a pesquisas. E, por último, nós destacamos o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Bom, apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e aprimorem a atenção de saúde à pessoa idosa, identificar e estabelecer redes de apoio com instituições formadoras, associativas e representativas, universidades, faculdades e órgãos públicos nas 3 esferas, visando o quê? Visando fomentar pesquisas em envelhecimento, à saúde da pessoa idosa, identificar e apoiar estudos, pesquisas relativos ao envelhecimento e à saúde da pessoa idosa existentes no Brasil, com o objetivo de socializar, divulgar e embasar novas investigações. Então, tudo isso aí que foi citado é de extrema importância, né, para garantir o bem-estar e a saúde desse grupo nesse processo de envelhecimento. A portaria que trata a respeito das políticas de saúde da população idosa, ela estabelece algumas responsabilidades que caberiam aos gestores do SUS em todos os níveis, isso de acordo com as suas competências específicas. Nisso, a gente tem a gestão federal, a gestão estadual e a gestão municipal. Ambas essas gestões, no caso desses gestores, eles têm diversas atribuições ou competências específicas para se tratar dessa política. Mas nós vamos tentar citar aqui algumas dessas mais importantes ou algumas mais relevantes, se é que nós podemos chamar assim, para este caso das políticas nacionais da saúde do idoso. No caso do gestor federal, caberia a ele a elaboração das normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa, a definição dos recursos orçamentários e financeiros, as diretrizes para qualificação e educação permanente para essa população, o estabelecimento de instrumentos e indicadores para acompanhar e avaliar o impacto e a implementação dessas políticas, e entre outras. No caso do gestor estadual, caberia a ele também elaborar as normas técnicas referentes à atenção da saúde da pessoa idosa no SUS, a definição de recursos para a implementação dessa política, considerando que o financiamento do SUS é de competência das 3 esferas do governo. Também a promoção de articulação intersetorial para a efetivação dessas políticas, a implementação de diretrizes de educação permanente e qualificação, também instrumentos e indicadores para
para acompanhar e avaliar o impacto e dentre outros. No caso da gestão municipal, também caberia a eles, além de alguns que nós já citamos anteriormente, apresentar e aprovar as propostas de inclusão da política de saúde da pessoa idosa nos conselhos municipais de saúde, a divulgação das políticas nacionais da saúde da pessoa idosa e também estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para acompanhamento e avaliação da implementação dessas políticas. É papel do SUS promover em suas áreas procedimentos de articulação permanentes, que viabilizem parcerias e a integração institucional entre o Ministério da Saúde e o Poder Executivo, buscando sempre alcançar os objetivos abaixo, que é a educação, buscando a inclusão nos currículos escolares de disciplinas que abordem o processo do envelhecimento, a desmistificação da senescência como sendo diferente de doença ou de incapacidade, valorizando a pessoa idosa e divulgando as medidas de promoção e prevenção de saúde em todas as faixas etárias. É também esse papel promover o incentivo à criação de centros colaboradores de geriatria e gerontologia nas instituições de ensino superior que possam atuar de forma integrada com o SUS, mediante o estabelecimento de referências e contraferência de ações e serviços para atendimento integral dos indivíduos idosos e também a capacitação de equipes multiprofissionais interdisciplinares, sempre visando a qualificação contínua do pessoal de saúde, nas áreas de gerência, planejamento, assistência a pessoas idosas, pesquisa, etc. Na área da previdência social, é preciso a realização de estudos, também pesquisas de cunho epidemiológico, junto aos segurados, relativos a doenças e agravos mais prevalentes nessa faixa etária. Há também a elaboração de programa de trabalho conjunto, sempre direcionado aos indivíduos idosos segurados, consoante, é claro, às diretrizes fixadas nessa política. Há também o Sistema Único de Assistência Social, que deve reconhecer o risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua condição de saúde, a elaboração de inquérito populacional para levantamento e também estratificação das condições de risco social da população idosa brasileira, a criação de mecanismos de monitoramento de risco social individual, de fácil aplicabilidade e utilização por profissionais da atenção básica do SUS e do SUAS, e implantação de políticas de atenção integral aos idosos residentes em instituições de longa permanência para idosos. Há também o trabalho e emprego, que precisa da elaboração, implantação e implementação de programas de preparação para aposentadoria nos setores públicos e privados. Há também a implantação de ações visando a eliminação das discriminações no mercado de trabalho e a criação de condições que permitam a inserção da pessoa idosa na vida socioeconômica das comunidades, é claro. No desenvolvimento urbano, precisa a implantação de ações que visem o cumprimento das leis de acessibilidade, de modo a sempre auxiliar na manutenção e no apoio à independência funcional de pessoa idosa. Na área dos transportes, é preciso que haja implementação de ações que possam permitir o deslocamento do cidadão idoso, sobretudo aquele que já apresenta dificuldades de locomoção, tais como rampas elevatórias para acesso aos ônibus na porta de hospitais, rampas nas calçadas, bancos mais altos nas paradas de ônibus, tudo visando um maior conforto. E há também a justiça e direitos humanos, que visa a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, tocando sempre as questões de saúde, mediante o acompanhamento da aplicação das disposições contidas na Lei nº 8.842/94 e seu regulamento. Há também o esporte e lazer, que é o estabelecimento de parceria para implementação de programas e atividades físicas e recreativas destinadas a pessoas idosas, como havia sido mencionado em algumas aulas do professor Bruno. E há também a ciência e tecnologia, que é o fomento à pesquisa na área do envelhecimento, da geriatria e da gerontologia, sempre por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e os demais órgãos de incentivo à pesquisa,
contemplando sempre os estudos e pesquisas que estejam prioritariamente alinhados com as bem como diretrizes procede propostas nesta política. a eventual adequação que se fizer as necessárias. Então, o que estão sendo observados? Estão sendo observado o potencial do serviço e os serviços de saúde e as possibilidades de utilização pelos usuários estão sendo devidamente divulgados para a população de forma geral, e principalmente a população idosa, principalmente essa população idosa que foi a mais carente que foi dita. As ações, se os programas, se os projetos, atividade e que operacionaliza esta política estão sendo desenvolvidas de forma descentralizada e considerar a direção única em cada esfera de gestão. E a participação dos indivíduos idosos nas diferentes instâncias do SUS estão sendo incentivada e facilitada.